Shalom, 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 meus queridos e amados irmãos. Falamos ao vivo aqui de Varginha, Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos ministrando as aulas de teologia nível básico. Eu sou o pastor e professor Ilmar Satemeric Heller Kaiser, geralmente um descendente de alemão. Chegamos aqui em 1837. Meu penta-avô Conrado Safra chegou por aqui. Estamos aqui nessa região da Zona da Mata Mineira, Leste, Mineiro, Sul Capixaba, ensinando e aprendendo Bíblia. Nosso estudo é teologia, mas na verdade estudamos a Bíblia, somente a Bíblia. Estamos trabalhando a matéria chamada Introdução Bíblica 3. Nas aulas passadas apresentamos livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Nessa matéria ainda agora falaremos sobre os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel e Lamentações de Jeremias. E assim estaremos encerrando esse bloco chamado Introdução Bíblica 3. Nosso curso é o curso Base de Teologia com 36 matérias. Depois tem o intermediário com mais 18 e o bacharelado livre com 12. Todas as matérias são matérias livres, né? Temos também convênio com a Faculdade de Teologia e Ciências do Norte do Brasil, FACETEM. Nossa aula de hoje estudaremos o profeta Isaías. Isaías, que é esse livro maior que temos aí, né? 66 capítulos. É o primeiro maior livro, é o Salmos, depois Isaías. Apesar que Isaías tenha 66 capítulos e Jeremias tenha menos, 50 e poucos, na verdade o conteúdo de Jeremias ele é maior do que o de Isaías. Jeremias tem apenas 52, mas tem mais volume, mais peso do que Isaías com 66. Em termos de Bíblia, o maior livro com corpo, né? Com versículos, com corpo é Salmos, depois Jeremias, depois Isaías. O livro de Isaías, o profeta Isaías, quem era Isaías? Então você pega aqui que você vai verificar. Isaías, ele é filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Ele trabalhou no tempo do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Nesses 3 períodos aí. Então foi um período bastante longo, né? Uzias reinou por 52 anos. Mas creio que muitos desses anos, como ele estava leproso, quem dominava a casa era Jotão. Acás e Jotão mandaram 16 anos cada um, e Ezequias reinou por 29 anos. Se você somar aqui, né, só Jotão e Acás são 32, 16 e 16, e Ezequias são mais 29. Então nós temos um período aí de mais de 40 anos, né, mais de 50 anos de profecia. Esse profeta Isaías, filho de Amós, esse Amós aqui, com Z, não é o Amós profeta de lá. Eles quase são contemporâneos. O Amós, daquele profeta Amós de Tecoa, dos pastores de Tecoa, ele profetizou do ano 760 descendo, né? Antes de Cristo vai regredindo. Isaías foi contemporâneo dele. O profeta Isaías tem 66 capítulos, há algumas controvérsias acerca da autoria, inclusive alguns acham que existe o proto-Isaías, que seria do capítulo 1 até o 39, depois teria o Deutero-Isaías, que é o segundo Isaías, que seria até o capítulo 66, e tem alguém ainda diz que teria o Trito-Isaías, que seria dos 56 ao 66. Isso são falácias de teologia, porque a gente pode citar algumas ideias para comprovar que Isaías foi um só. Primeira ideia de que o sobrescrito se aplica ao livro todo. A gramática, a morfologia, a sintaxe é a mesma. Do mesmo autor que escreveu de 1 a 39, teria escrito até o 66. As indicações de estilo do começo ao fim. Por exemplo, ele usa muito o termo Santo de Israel, tanto no de 1 a 39 como de 39 a 66. As referências do Novo Testamento que atribuem a autoria ao livro de Isaías, Mateus 3, Lucas 3, João 1, Atos 8, Romanos 10. Desculpe. Todas citam o profeta Isaías, filho de Amós. E também o testemunho de Jesus em Mateus 8, Mateus 12, Lucas 4 e João 12. Isaías quer dizer a palavra hebraica, quer dizer Jeová salva, Yeshua, ou Javé a salvação. Ele pregou sua mensagem predominantemente no Reino do Sul, né? Depois do tempo de Salomão morreu, o reino se dividiu no ano 930, entre Roboão no sul e Jeroboão no norte. Então havia alguns profetas que ficavam no norte e outros que ficavam no sul. O tempo de sua profecia é mais ou menos nesse ano 800, 700 por aí, né? Que é o tempo que reinou esses Uzias, Acás, Jotão e Ezequias. Ele usa muito simbologia, né? Usa até nome de menino dele chamado Maer Salau Raisbais, Sear Jesus, etc. Então, o livro
no seu esquema, tem 2 blocos. O primeiro bloco, chamado bloco da denúncia, o segundo bloco da consolação, de 1 a 39 e de 40 a 66. São exatamente 66 capítulos, que são os números dos livros da Bíblia, né? A esfera de ação dele é desse, mais ou menos aí de mais de 50 anos, mais ou menos 60 anos, né? Que ele profetizou. O livro, então, pode ser dividido naturalmente em 3 seções. A seção condenatória, a seção histórica e a seção consolatória. Tem vários períodos aqui dentro que é de história, contando principalmente a história de Ezequias, mas tem também alguns pedaços da história de Acás. Já tão pouco se fala aqui nesse livro. A primeira seção condenatória, ela está em consonância com 2 Crônicas 26, 1 a 32, 33. Então tem profecias referentes a Judá e Jerusalém, do capítulo 1 a 12, parábola da vinha do capítulo 5, 6 aspas anunciados contra a nação. O capítulo 6 é a chamada de Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sobre o alto, sobre o trono, etc. Os capítulos 7 a 9 fala da aliança contra o rei da Síria, falando do menino que vai nascer, né? Tem muita profecia acerca de Jesus, nós falaremos depois sobre isso. Depois tem uma profecia sobre os juízos das nações, do capítulo 13 ao 23. Então nós teremos aí a lei da referência dupla da profecia, tanto aconteceu naquela época como vai acontecer novamente. Temos profecia contra a Babilônia no 13, Filístia no 14, Moabe no 15 e 16, Damasco no 17, que Damasco caiu em 732, pouco depois cairia o Reino do Norte. Etiópia no capítulo 18, Egito no 19 e 20, Babilônia 21, do mar ao Edom no 21 também, o Vale da Visão de Jerusalém no 22 e Tiro no 23. Depois temos profecias de juízos mundiais terminando na redenção de Israel, que vai do capítulo 24 até o 47. Então tem vários prenúncios aí sobre o juízo da Palestina, depois a restauração, profecia de juízo e misericórdia do capítulo 28 ao 35. Depois nós temos a seção histórica, que vai pegar o capítulo 36 a 39. Vai repetir a história de Ezequias, né? Aquela situação da invasão de Senaqueribe no ano 701, a oração de Ezequias e a resposta de Jeová, a enfermidade de Ezequias, né? Põe o ar da tua casa, que morrerás, e depois temos então o momento de exaltação de Ezequias. A última sessão é a sessão consolatória, vai falar da libertação do cativeiro por Ciro, né? No ano 538. Então, o Ciro é um dos homens que foi predito a sua vinda 150 anos antes de ele nascer, né? E já foi predito que Deus levantaria Ciro. Então, a redenção pelo sofrimento e sacrifício, capítulo 49 a 57. E a glória do futuro povo de Deus, de 58 ao 66. Então, essa é a história do livro, parte do seu conteúdo global. Referente às profecias, é interessante também citar alguns períodos de algumas guerras que enfrenta Isaías aqui, né? Ele tem aí o caso das 3 grandes sessões também históricas do caso. Teve 3 grandes crises. Primeiro, a crise do Sírio-Efraimita. No ano 734, Rezim, rei da Síria, e Peca, rei do norte, juntaram forças contra a Síria e queriam que Acais se unisse a eles. E Acais não se uniu, então eles atacaram, né? Acais pediu socorro e proteção à Síria. Os assírios derrubaram Damasco em 732 a.C. E o Reino do Norte foi subjugado pouco depois, mais 10 anos na frente, em 722. Essa rebelião, chamada crise sírio-efraimita. Depois tem a rebelião de Asdod, no ano de 714 e 711, com a ajuda dos egípcios. O governante da cidade filisteia de Asdod liderou os filisteus na rebelião contra a Síria. E aí as cidades filisteias de Asdod, Asquelon, Gaza, Ecrón e Gate, que eram cidades filisteias, sofreram ataque, né? E Isaías se opôs a essa ameaça a Israel, se opôs energicamente a toda e qualquer participação de Judá nessa rebelião. Eles queriam que Judá participasse e Isaías se opôs. E terceira, bloco histórico, é a crise de Senaqueribe, é aquela do ano 701, quando o rei Ezequias já se tinha revoltado contra Senaqueribe, o rei da Síria invadiu Judá e cercou Jerusalém, e depois teve aquele milagre quando o anjo do Senhor matou 185 mil sírios, e esse Senaqueribe voltou para Nínive e foi assassinado. Então, esse aí a história, a parte histórica. Posteriormente, a profecia acerca do Messias, que é um livro chamado, alguns até chamam ele de Quinto Evangelho, né? O Quinto Evangelho, porque ele fala muito de Messias. Temos algumas escrituras, algumas profecias que foram, então, colocadas por Isaías. Nascido de uma virgem, está lá em Isaías 7, cumprido em Mateus 1. Descendente de Davi, filho de Jessé, Isaías 9, Isaías 11,
cumprida em Lucas e em Romano. Isaías 40, relacionada com a sua vinda, fez seu anúncio, desobstruir o caminho de Deus. Mateus 3, Marcos 1, Lucas 1, 3, João 1. Ungido por Deus para declarar boas novas ao manso, Isaías 61, Lucas 4. Trouxe luz da Galileia, Isaías 9, Mateus 4. Tornou clara a justiça de Deus, não quebrou os que era semelhante a uma cana esmagada, Isaías 42, Mateus 12. Carregou as doenças dos outros, por causa de suas feridas, outros foram sarados, Isaías 53, Mateus 8. Não foi crido, Isaías 53, João 12. Contado com os transgressores, Isaías 53, Lucas 22. Rejeitado, pedra de tropeço, mas tornou-se pedra de ângulo, Isaías 8, Isaías 28, 1 Pedro 2, 6. Em outros casos, a gente pode observar aqui, que não foi citado por Isaías, mas também são profecias que foram cumpridas. Isaías 50 diz que foi insultado, golpeado e cuspido, Mateus 26, Marcos 14. Isaías 53 diz que foi quieto e não queixoso perante os acusadores, como ovelha muda, né? Mateus 7, Atos 8. Isaías 53 foi sepultado no túmulo como um homem rico, Mateus 27. Isaías 53 também morte sacrificial para abrir caminho para muitos e alcançar a posição justa perante Deus, Romanos 4. Outras profecias cumpridas, alguns dos muitos eventos anteriores ao primeiro século da era cristã, que cumpriram a profecia de Isaías. Por exemplo, Jerusalém destruída e o exílio babilônico, Isaías 1, Isaías 24, Isaías 39. Livramento do exílio, Jerusalém restaurada, Sírio, instrumento usado por Deus, Isaías 43, Isaías 44. Cidade de Tiro continental destruída, 1612, Nabucodonosor, Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, destruiu Tiro, Isaías 23, cita isso aí. E também em Apocalipse, também tem outras profecias descritas em Isaías que se cumprem em Apocalipse, como a queda de Babilônia, Isaías 21, Apocalipse 18, Deus vem com recompensa, Isaías 40, Apocalipse 22, Babilônia meretriz e amante dos reinos sofre calamidade, Isaías 47, Apocalipse 17 e 18, ordena-se ao povo de Deus que sai de Babilônia, sai dela, povo meu, Isaías 48, 20, Apocalipse 18, Nova Jerusalém, semelhante à antiga Jerusalém, Isaías 60, Apocalipse 21, e Deus cria novos céus e nova terra, Apocalipse 21, Isaías 66. Importante lembrar também que dentro dos rolos da caverna de Qumran, achados lá na margem do Mar Morto, nas cavernas, a maioria tem um rolo inteirinho de Isaías. O livro que mais acharam referências, fragmentos dele nas cavernas de Qumran, foi o livro do profeta Isaías. Então é um livro que é muito importante para a Bíblia. Ele tem 66 capítulos que divide exatamente a Bíblia. É o segundo principal livro da Bíblia. Fala de muitas nações, fala de profecias grandes, fala da história dele. Então vamos ficando por aqui com essa visão rápida do profeta Isaías. Fica na paz, tchau, tchau.